Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia da Imaculada Conceição, da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, a primeira leitura é tirada do livro do Gênesis, quando, após a queda, Deus promete um Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, diz Deus à serpente, entre a tua descendência e a descendência dela, da mulher, ou, se preferirem, um descendente dela. Esta descendência, ou este descendente, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente foi Jesus, através da sua morte redentora. A ferida da serpente em Jesus são as suas chagas, mas são chagas que serviram para a nossa salvação e para a derrota do demônio. Nós agora, redimidos pelo sangue de Cristo, readquirimos o direito à graça que Adão havia perdido e à glória do céu. Porém, o que aconteceu conosco aconteceu de modo eminente e singular em Maria Santíssima. Ela foi, como nós, redimida. Ela foi salva. E foi salva por Cristo, que é o Salvador universal. Por isso, ela canta: o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Se ela foi salva, ela tinha necessidade de salvação. Só que enquanto nós somos salvos após termos contraído o pecado original, recebendo o batismo, ela foi salva em previsão dos méritos de seu filho, em previsão dos méritos da morte de seu filho, que ainda iria sofrer e morrer por ela. A segunda leitura, tirada da carta aos Efésios, bendiz a Deus por todas as sortes de bênçãos com que Ele nos abençoou em Cristo. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Mas ninguém teve uma santidade igual à de Maria, porque ela já foi preservada do pecado desde o primeiro instante da sua conceição. E em toda a sua vida, ela nunca cometeu nenhum pecado atual. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Filhos, aqueles que têm uma herança no reino dos céus. Filhos, aqueles que põem sua esperança em Cristo para o louvor e glória de Deus Pai. Tudo isso que aconteceu conosco e que nos enche de alegria, aconteceu naquela que o anjo chama cheia de graça de maneira singular. Aqui no Evangelho, tirado de São Lucas, o anjo entra na casa onde ela estava e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça é a tradução usual, mas a tradução literal seria esta: tu que foste enchida de graça no passado e permanece cheia de graça até o presente. Maria foi cumulada de graças no momento da sua conceição, da sua concepção no ventre de Santana, e permaneceu cheia de graça até o momento que um anjo está falando com ela. O Senhor está com ela, por isso ela não precisa temer, ela encontrou graça diante de Deus. Esta graça que havia sido perdida por nossos pais. Ela haveria de conceber e dar à luz um filho, a quem daria o nome de Jesus. E esse filho seria grande, chamado Filho do Altíssimo, ocuparia o trono de Davi, seu pai, ou seja, restauraria a realeza em Israel, que havia sido perdida. Só que o reino dele não seria deste mundo. Ele reinará para sempre, disse o anjo, sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria Santíssima entende perfeitamente, mas ela fica preocupada com uma questão, a sua virgindade. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? E o anjo responde que o Espírito Santo virá sobre ela, que o poder do Altíssimo cobrirá a ela com a sua sombra. Esta sombra com que o Espírito Santo a cobriu é aquela com que ele já pairava sobre as águas no Antigo Testamento. O Espírito Santo será fonte de fecundidade para ela. Isso será um milagre, mas para Deus nada é impossível, porque Ele também fez com que uma anciã estéril, Isabel, concebesse, e já está no 6º mês a sua gravidez. Ela, que era considerada estéril,
Então Maria Santíssima, convencida da vontade de Deus e da manutenção da sua virgindade, dá o seu assentimento. Aqui está a serva ou a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a palavra do anjo, que é mensageiro de Deus. Foi esta palavra de obediência de Nossa Senhora que deu início à nossa salvação. A salvação nos veio por Cristo, mas Cristo nos veio por meio de Maria. A Imaculada Conceição que celebramos hoje nos lembra que Deus preparou para o seu filho uma morada digna. Esta morada seria a sua mãe, que não é apenas um envelope de uma carta, que se joga fora depois que se lê a carta. Maria não é descartável, ela é uma pessoa. E a intimidade que há entre mãe e filho não é extrínseca, como de um objeto numa caixa. Não. Há uma ligação de fato materna, porque ela gerou, ela comunicou a ele a sua natureza, a natureza humana. A ele, que era Deus, ela comunicou a natureza humana, de modo que ele passou também a ser homem. Uma única pessoa divina com duas naturezas, a divina e a humana. Para poder ser digna de uma missão tão alta, Deus fez com que ela, desde o primeiro instante da sua existência, já fosse livre do pecado original. É algo que assombra os anjos, mas não é contraditório. É um mistério, mas não é um absurdo. Devemos glorificar a Deus e não rejeitar o mistério que agora celebramos. E devemos pedir a Maria Santíssima que, assim como ela foi acumulada de graças e foi sempre fiel à graça que recebeu, que nos faça de nós fiéis à nossa vocação batismal. Nós fomos batizados para sermos santos e irrepreensíveis. Especialmente nós brasileiros, que temos Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira, temos o maior dever de sermos imaculados como ela. Hoje é dia de nós pedirmos pela nossa juventude, para que ela seja casta, pura. É dia de pedirmos para que as famílias sejam santas. É dia de pedirmos que nós não manchemos os nossos olhos, que um dia verão a Deus. É um dia de nós repetirmos aquela jaculatória: pela vossa Imaculada Conceição Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e que nos façam praticar todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.